Hoje trago ao canal do YouTube da Certform, Escola de Formação Prática, uma questão de contabilidade financeira. A aquisição de um ativo fixo tangível e a contabilização de um subsídio ao investimento não reembolsável. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Sou o formador de vários dos cursos que são ministrados pela Certform, quer na forma e-learning, quer na forma live streaming. E para conhecer os cursos de formação da Certform, podemos começar por aceder ao site da Certform, em certform.pt, onde vai encontrar o calendário da formação, as datas de cursos que vão iniciar ao longo das próximas semanas e já nos próximos dias. Para conhecer detalhadamente os programas, os objetivos em e-learning e live streaming, vai encontrar todos os cursos que são ministrados na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certform, quando faz a sua inscrição num curso e-learning e procede ao respectivo pagamento, tem acesso às credenciais para fazer login na plataforma e iniciar imediatamente o seu percurso formativo, o qual poderá ser feito ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Nos cursos live streaming, temos uma data de início para cada formação e pode consultar essas mesmas datas de início no calendário da formação que disponibilizamos no site da Certform. Informações detalhadas sobre os cursos poderá solicitar a partir do geral@certform.pt ou dos contactos associados no site da Certform em certform.pt. A contabilização de um subsídio atribuído pelo governo, um subsídio governamental, não reembolsável, portanto a empresa não terá de o devolver, e no âmbito da aquisição de um ativo não corrente, um ativo fixo tangível ou um ativo intangível. Vamos ver um exemplo sobre este conteúdo. Estamos a falar, obviamente, das fontes de financiamento de uma empresa. Uma empresa pode ser financiada pela via de capitais próprios e ou pela via de dívida ou capital alheio. Vamos ver que um subsídio governamental ao investimento não reembolsável é uma forma de financiamento pela via dos capitais próprios. Vou começar por ler aqui o enunciado de uma questão e vamos resolvê-la. Imagine-se que a entidade ABC Limitada recebeu um subsídio governamental ao investimento não reembolsável para a aquisição de uma máquina industrial. A máquina foi comprada ou adquirida ao fornecedor X de Aveiro, portanto um fornecedor nacional, pelo montante de 25 mil euros e acresce IVA à taxa normal, 25 mil euros mais 23% de IVA. Acrescem ainda despesas debitadas pelo fornecedor relativas à instalação e montagem num montante de 2 mil euros, mais o IVA à taxa normal. A taxa de depreciação a utilizar para esta máquina é de 12,5%. Esta taxa foi consultada no Decreto Regulamentar 25/2009 e é a taxa máxima a considerar para este tipo de máquinas industriais. E isto vai coincidir com a vida útil mínima. A vida útil de um elemento é dividir 100 pela taxa de depreciação. 100 a dividir por 12,5 são 8 anos. E, portanto, esta taxa máxima conduz a uma vida útil mínima de 8 anos. 12,5 em 8 anos o bem estará completamente depreciado. E aqui coincide também com a própria vida estimada para o elemento. Considerando como data de aquisição 1 de maio de um determinado ano N, será utilizado o meta linha reta por duodécimos, ou seja, as cotas constantes
por duodécimos significa que no primeiro ano vamos apenas depreciar o número de meses em função, na proporção dos meses que o equipamento está a ser utilizado, ou seja, desde maio até 31 de dezembro. E depois, no final da sua vida útil, também o número de meses que será utilizado nessa altura. E, portanto, o subsídio atribuído corresponde a metade dos custos diretos comprovadamente suportados com a aquisição, sendo o subsídio liquidado mediante apresentação da documentação relativa à compra do elemento. Então temos aqui que contabilizar, em primeiro lugar, a aquisição da máquina pela empresa, porque a empresa compra a máquina e recebe o subsídio do Estado e recebe apenas 50% relativamente ao valor ou ao custo de aquisição da máquina. Esta é uma matéria que ela terá de ser resolvida tendo em consideração fundamentalmente duas normas de contabilidade. A norma contabilística e de relato financeiro número 7, que é a norma dos ativos fixos tangíveis. E aqui para referir o seguinte: quais são os elementos do custo de um ativo fixo tangível? Conforme aqui o parágrafo 17 da norma de contabilidade número 7, o custo de um item do ativo fixo tangível compreende o seu preço de compra, e neste caso temos 25.000 euros, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos custos, dos descontos e abatimentos. Portanto, nós aqui temos um preço de compra de 25.000 euros. O IVA vai ser dedutível, porque a aquisição deste tipo de equipamento, à luz do código do IVA, permite a dedução do imposto suportado. Portanto, o preço de compra não contemplará o imposto ou o IVA, porque o IVA é dedutível e vamos utilizar uma conta à parte para efetivamente deduzir esse IVA. E depois, para além do preço de compra, a linha B refere que contempla também quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida. E aqui nós temos no enunciado a referência à instalação e à montagem no total de 2.000 euros. Ou seja, o custo de aquisição deste ativo será, à luz daquilo que estive agora a referir através da norma contabilística e de relato financeiro número 7, a dos ativos fixos tangíveis, 25.000 euros mais 2.000 euros, ou seja, 27.000 euros. E para tratarmos, em primeiro lugar, da aquisição do equipamento, será, digamos que, o primeiro reconhecimento, o da aquisição da máquina, por um custo de 25.000 euros, preço de compra, mais 2.000 euros, as despesas associadas efetivamente à montagem e à instalação para que o equipamento possa começar a ser utilizado pela empresa. Portanto, vamos então considerar 27.000 euros como o custo de aquisição deste equipamento. E para tal, vamos começar por debitar a conta 43, que é uma conta do ativo não corrente, equipamento básico, vamos debitá-la por 27.000 euros. Os ativos debitam-se pelos aumentos e temos aqui um aumento do nosso ativo, imediatamente no balanço no ativo não corrente, e muito concretamente nos ativos fixos tangíveis, subconta equipamento básico, 27.000 euros. Multiplicando 27.000 por 23%, temos o IVA, porque, segundo o enunciado, acrescem aos valores IVA à taxa normal. Este IVA ele vai ser dedutível, porque o artigo 21 do Código do IVA, o artigo das exclusões ao direito à dedução, nada contempla relativamente à exclusão deste tipo de equipamentos, portanto vamos poder deduzir o IVA. Constituímos assim um ativo, o direito que a empresa tem à dedução do IVA de ativos não correntes, 6.210 euros, 23% de 27.000. Entretanto, esta empresa
vai receber o tal subsídio. Mas antes disso, não esquecer que a conta 2711, fornecedores de investimentos, contas gerais, vai ser creditada, constituindo-se assim um passivo. Os passivos creditam-se pelos aumentos e há aqui um aumento da dívida perante um fornecedor de investimentos e para isso nós no Código de Contas temos duas contas para fornecedores. A 22 fornecedores e fornecedores de conta corrente, aqui para fornecedores de mercadorias e de outros bens e serviços. E muito especificamente, quando se trata de fornecedores de investimentos, ou seja, no âmbito da aquisição, por exemplo, de ativos fixos tangíveis ou de ativos intangíveis, utilizamos a conta 27.1, fornecedores de investimentos e fornecedores de investimentos contas gerais, no caso em concreto. E como é uma conta do passivo, porque representa uma dívida, uma obrigação, vamos creditar esta conta pelo total da fatura, 33.210. Entretanto, e com base nos respectivos elementos, a empresa vai receber o subsídio do Estado, um subsídio governamental e não reembolsável. Relativamente aos subsídios, apenas um apontamento. É preciso ter em conta a norma contabilística e de relato financeiro número 22. E, portanto, a resolução aqui está com base nesta norma, considerando tratar-se de um subsídio do governo não reembolsável, teremos de considerar o respectivo valor inicialmente como parte do capital próprio da empresa. E, portanto, o subsídio terá de ser contabilizado na classe 5. E a classe 5, efetivamente, que é a classe do capital, reservas e resultados transitados, ela efetivamente contempla uma subconta apropriada para subsídios, que é a 593 e que vem de outras variações no capital próprio, 59, outras variações no capital próprio e a 593 os subsídios. E através do reconhecimento a crédito nesta subconta, efetivamente vamos levar este valor ao balanço da empresa, fazendo assim parte dos respectivos capitais próprios, porque é uma conta da classe 5. E aquilo que nós fazemos para contabilizar o subsídio é, segundo o enunciado, a empresa recebe 50% do valor da máquina. Portanto, é este o valor subsidiado, metade do investimento feito. E, portanto, como a empresa investiu 27.000 euros na aquisição da máquina, porque os 6.210 foi IVA dedutível que a empresa vai recuperar pela via do apuramento do imposto, portanto, nós consideramos 27.000 euros o valor que está contabilizado na conta 43.3 como o investimento. E metade deste valor é aquilo que o Estado vai subsidiar e, portanto, vamos debitar 13.500 euros, 50% de 27.000, através da conta 12.1, entra o dinheiro assim nos nossos cofres, no banco. E em contrapartida, creditamos a tal conta 593, outras variações do capital próprio, subsídios, pelos mesmos 13.500 euros, e assim este subsídio vai integrar o financiamento da empresa pela via dos capitais próprios, conforme a própria norma 22 assim contempla. Entretanto, está feito o reconhecimento do respectivo subsídio e agora vamos ter de proceder ao pagamento ao fornecedor. Portanto, vamos considerar que, passados uns dias, a empresa vai pagar ao fornecedor de investimentos os 33.210 que havia reconhecido como dívida. E nesse momento a conta 2711 é debitada por contrapartida de crédito na conta 12.1 por 33.210.
debita-se a conta 2711 e credita-se a conta 12.1. É feito assim o respectivo pagamento ao fornecedor de investimentos e com ele temos as contas tratadas. Chegados ao dia 31 de dezembro, este equipamento vai ser objeto das depreciações. E as depreciações são feitas com base, no caso concreto, em 12,5% de taxa de depreciação, através da consulta do Decreto Regulamentar 25/2009, consideramos essa taxa. As taxas que estão no Decreto Regulamentar 25/2009 chamam-se as taxas máximas, e se nós dividirmos 100 por essa mesma taxa, temos a vida útil, e que no caso 100 a dividir por 12,5 é 8 anos, e é a vida útil mínima. A taxa máxima conduz a uma vida útil mínima. Isto porque as taxas máximas podem ser divididas por 2 e transformarem-se assim em taxas mínimas, estendendo a vida útil do elemento para uma vida útil máxima. De qualquer forma, aqui utilizamos 12,5%, uma vida útil de 8 anos, mas com base numa metodologia duodecimal. Ou seja, como o equipamento começou a ser utilizado em maio, nós vamos fazer a depreciação do ano N, mas apenas na proporção dos meses entre maio até dezembro, e que são 8 meses. Então vamos fazer 8 dozeavos vezes a taxa de depreciação vezes o valor de aquisição do elemento. E isto prefaz 2.250 euros. Vamos debitar a conta 64.2, a conta dos gastos de depreciação, e que vai afetar a demonstração dos resultados como um gasto, e creditar a conta 43.8, depreciações acumuladas, fazendo ali uma redução do ativo em 2.250 euros. Esta é a contabilização, digamos que das depreciações daquele período, utilizando aqui os duodécimos. Agora, esta matéria ainda não se encontra totalmente resolvida, porque nós agora vamos ter de respeitar aquilo que estabelece o artigo 22 do Código do IRC em relação a subsídios relacionados com ativos não correntes. E segundo o número 1 do artigo 22, a inclusão no lucro tributável dos subsídios relacionados com ativos não correntes obedece às seguintes regras. Quando os subsídios respeitem a ativos depreciáveis ou amortizáveis, que é o caso, deve ser incluída no lucro tributável uma parte do subsídio atribuído, independentemente do recebimento, na mesma proporção da depreciação ou amortização calculada sobre o custo de aquisição ou de produção. E, portanto, à luz aqui deste artigo 22, vamos ter de imputar aos rendimentos da empresa a proporção do respectivo subsídio. Isto é muito importante para que o lançamento esteja correto e esteja 100% efetivado. Depois das depreciações e ao ritmo das depreciações, vamos pegar na respectiva proporção do subsídio. O subsídio foi de 50%, como vimos. Portanto, este ativo fixo tangível foi financiado em 50% e, portanto, 50% dos 2.250, ou seja, na mesma proporção das depreciações, vamos reconhecer como um rendimento e ganhos em investimentos não financeiros, outros rendimentos e ganhos. Ou seja, numa base sistemática, ao ritmo das depreciações, ano após ano, à medida que se vão fazendo as depreciações, vamos sempre debitar a conta outras variações do capital próprio, subsídios, e creditar um rendimento, que é a conta 7878, rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros, outros rendimentos e ganhos, pela proporção do subsídio nas depreciações.
50% vezes 2.250. Ou seja, à medida que a vida útil do elemento vai atingindo ano após ano e vamos fazendo as depreciações, a rúbrica inicialmente reconhecida no capital próprio da empresa, inicialmente reconhecemos por 13.500 euros a crédito, todos os anos vamos debitar esta conta por 1.125. E em 8 anos esta conta está completamente saldada e tem que estar completamente saldada. E nessa mesma base sistemática reconhecemos em rendimentos do período. E é esta a forma de integrar no lucro tributável da empresa a proporção do subsídio relativamente aqui às depreciações. Portanto, a entidade utiliza o meta linha reta, cotas constantes por duodécimos, no reconhecimento das depreciações do período. Tendo sido adquirida em maio do ano N, a depreciação do período registada como gasto foi de 12,5% vezes 27.000 euros, 8/12 deste valor, 2.250. E nós debitamos a conta 642 e creditamos a conta 438. Tendo o subsídio sido atribuído com base em metade do custo de aquisição da máquina, 50%, imputou-se a parcela do subsídio aos rendimentos do período na proporção do reconhecimento da depreciação associada. 50% vezes 2.250. E nestes termos, debitei a conta 593, outras variações no capital próprio, subsídios, e creditei a conta 7878, rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros, outros rendimentos e ganhos pelo montante de 1.125. Efetivamente, o subsídio foi inicialmente uma variação patrimonial negativa, mas agora na base dos rendimentos vamos, no fundo, saldando ano após ano a conta 593 e imputar nessa base sistemática um rendimento do período e, dessa forma, está a ser incluído no lucro tributável esta proporção para ser tributada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.